Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto e nessa aula vamos continuar o estudo dos métodos de separação de misturas, falando especificamente dos métodos utilizados na separação de misturas heterogêneas. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem sugestões aí nos comentários para que eu possa melhorar o conteúdo para as próximas aulas. Também ativem o sininho para que o YouTube avise vocês quando surgirem novos vídeos aqui no meu canal. Então vamos lá, bora iniciar a aula de hoje. Nas aulas anteriores, nós vimos que a maioria dos materiais que são extraídos na natureza, eles são encontrados na forma de misturas homogêneas ou heterogêneas. E também vimos lá que as misturas homogêneas são formadas por apenas uma fase ou um aspecto visível aí da mistura, enquanto que as misturas heterogêneas são formadas por duas ou mais fases. Então, na aula de hoje, nós vamos ver quais são os métodos que podem ser utilizados na separação dessas misturas heterogêneas. Na última aula, nós vimos então, pessoal, os métodos utilizados para a separação aí das misturas homogêneas, que foi a destilação simples, fracionada, por arraste a vapor e também a evaporação. Nessa aula agora, nós vamos ver aí todos os métodos que são utilizados para se realizar a separação de misturas heterogêneas, que tem mais de uma fase. Vamos começar falando da filtração, depois decantação, sifonação, centrifugação, levigação, catação, peneiração ou tamização, são sinônimos, ventilação, extração por solventes e, por fim, separação magnética. Começando a falar então da filtração, a filtração ela é utilizada na separação de misturas sólido-líquido ou sólido-gás. Na filtração, você tem que utilizar um material poroso, que no caso é o filtro, né? E ele vai reter as partículas sólidas, deixando passar o líquido ou gás, onde essas partículas estavam dispersas. Quais seriam alguns exemplos aí de filtração? Um bem tradicional é quando você prepara um café. O que acontece nesse processo? O líquido do café, ele passa pelo filtro, enquanto que o pó ele vai ser retido no filtro, não é? Seria aí o caso de uma separação sólido-líquido. O sólido pó de café fica retido no filtro, enquanto o líquido do café, da água quente lá que está extraindo os componentes, solubilizando os componentes do café, vão passar aí pelo filtro. Um exemplo aí menos comum, mas que também é um exemplo de filtração, pessoal, seria o caso aí de um aspirador de pó. Vocês podem perceber que um aspirador de pó, que tem uma imagenzinha aqui ilustrando como o interior de um aspirador de pó, a mistura aqui no caso agora vai ser sólido-gás. Por quê? Sólido vai ser a poeira e gás é o ar, né? Quando esse aspirador está puxando essa mistura sólido-gás, o que vai acontecer? O sólido, a sujeira, vai ficar presa no filtro, não é? Aqui tem um filtro aqui, ó, vocês podem ver o filtro aqui do aspirador de pó. Enquanto que o ar ele vai passar para outra parte, para a saída aí do aspirador de pó. Então, a poeira fica retida, que é o sólido, e o gás passa pelo filtro. É também um exemplo aí de filtração. Pessoal, gostaria de mostrar para vocês como que funcionaria o processo de filtração em um laboratório de química. É necessário fazer aqui essa montagem, onde que você vai ter que essa vidraria de baixo é o Erlenmeyer, onde que ela vai conter a solução que foi filtrada, que passou pelo papel de filtro. Em cima dele você monta um funil com o papel de filtro cortado aqui e ajustado no tamanho do funil. Também utiliza um bastão de vidro para quando você for virar essa mistura heterogênea, poderia ser uma mistura de água e areia, por exemplo, né? Você evite evitar os respingos, né? Evitar que você perca uma parte aí dessa mistura, ok? E também, agora em relação a uma filtração em uma escala bem maior, que seria a utilizada aí numa estação de tratamento de água, que é uma das etapas aí do tratamento de água numa estação, é a filtração, não é? Como vocês já devem imaginar. Aqui você já vai ter um filtro bem maior, que ele vai ser constituído de antracito, tem carvão, areia, pedregulhos de diferentes tamanhos, britas com tamanhos diferentes, tudo isso aí para conseguir reter
as partículas de sujeira de diferentes tamanhos. Então, depois aqui na parte de baixo desse tanque vai sair a água filtrada, beleza? Próximo método, então, de separação de misturas heterogêneas que nós vamos ver é a decantação. A decantação ela é utilizada na separação de misturas líquido-líquido ou sólido-líquido. E ela vai ser utilizada quando você tiver uma diferença da densidade e de solubilidade entre seus componentes. O que significa isso? Primeiro, um componente ele vai ser mais ou menos denso que o outro. Isso aí que vai definir se ele vai ficar na parte de cima ou na parte de baixo, quando você coloca, por exemplo, aqui no funil de decantação. E também da solubilidade, que eles não podem se misturar, não é? Porque se eles se misturarem, os componentes, aí já vai ser uma mistura homogênea, que não é o caso aqui. Aqui a gente está vendo aí as misturas heterogêneas, as formas de separar elas. E um exemplo aí, por exemplo, um exemplo disso seria a mistura de água mais óleo. Você pode colocar ela aqui no funil de decantação e esperar um tempo aí para que ocorra a decantação. O líquido menos denso, no caso o óleo, ele ficaria na parte de cima, enquanto que o líquido mais denso, que é a água, fica na parte de baixo. Abrindo essa torneirinha, você consegue fazer essa separação. Você consegue, vai baixando aqui, a água vai saindo. Quando estiver quase começando a querer sair o óleo, você fecha a torneira. Então você consegue separar os dois componentes. A decantação também ela é utilizada numa estação de tratamento de água, como vocês podem ver aqui nessas duas imagens. Aqui você tem uma imagem real aí, né, de um tipo de decantador. E aqui nessa primeira figura, a gente tem um exemplo aí de um decantador vertical. Existem vários tipos de decantadores, né, pessoal? Isso aí a gente não vai entrar no caso aqui, não. Isso aqui é só para vocês ilustrarem aí como que funcionaria um processo de decantação no tratamento de água. Primeiro vai entrar uma água aqui floculada. O que isso quer dizer? É que antes do processo de decantação já ocorreu a coagulação, onde se adiciona um agente coagulante para que as sujeiras elas se juntem uma com as outras, formando flocos maiores. Esses flocos maiores vão ficar mais densos e vão decantar e para o fundo desse tanque aqui, deste decantador, que vai formar esse lodo. Vocês estão vendo? Esse lodo ele pode ser eliminado aqui nessa descarga, enquanto que a água a água separada, não é? Desses flocos, vai passar para a próxima etapa, que já seria a filtração, que a gente viu anteriormente, beleza? E aqui vocês podem ver uma visão, para vocês terem noção do tamanho aí de que seria um decantador numa estação de tratamento de água. Mas como eu falei com vocês, cada estação de tratamento de água vai ter determinados tipos de equipamento, tá? A ideia básica é a mesma, mas os tipos de equipamento vão variar aí de estação para estação de tratamento. O próximo método que a gente vai ver é chamado de sifonação. Sifonação vem de sifão, tá? Esse método ele é utilizado aí na separação de uma mistura heterogênea sólido-líquido ou líquido-líquido. Depois que a decantação ela é realizada, você pode utilizar a sifonação para poder separar os dois componentes. Como você faria isso? Então, você utilizaria um sifão, que é uma mangueirinha de plástico ou vidro, para poder retirar o líquido mais denso ou menos denso de uma mistura. Por exemplo, se você tiver uma mistura aqui, representada nessa imagem, você pode colocar uma mangueirinha aqui na parte de cima e puxar o líquido que é menos denso, separando ele. Isso aí seria como funciona aí o processo de sifonação. Então, como exemplo, poderia separar uma mistura água e óleo. Você pode utilizar a mangueirinha para puxar o componente menos denso ou mais denso, beleza? Outro processo que nós vamos ver aí de separação de misturas heterogêneas seria a centrifugação. A centrifugação, pessoal, esse processo é muito utilizado em laboratórios, em análises químicas, porque com a centrifugação a gente vai conseguir fazer com que o processo de decantação seja mais rápido. A centrífuga, que é o aparelho, né, utilizado para isso, ele vai ter uma rotação em alta velocidade, fazendo com que o componente que é mais denso vá para o fundo, ele vai sedimentar, enquanto que o menos denso vai ficar na parte de cima. Você vai acelerar o processo de decantação, é isso. Porque no laboratório você não tem tempo de fazer com que uma mistura, você esperar que ela sofra o processo de decantação
tem determinado do tipo de amostra que você tem, você precisa obrigatoriamente fazer a centrifugação aí para conseguir separar os componentes. Um exemplo aí seria a separação dos componentes do sangue. Aqui vocês podem ver na imagem que aqui a gente tem o sangue. Após a centrifugação, o que a gente consegue separar? O plasma e plaquetas, os leucócitos e as hemácias. Então você vai ter que separar aqui as duas fases do sangue. Vocês podem ver aqui na imagem, depois que o sangue ele é centrifugado, você pode utilizar, você consegue separar esses dois tipos aí de fases para poder fazer posteriormente algum tipo de análise do sangue, beleza? Próximo método aí de separação de misturas heterogêneas que nós vamos ver é chamado de levigação, que é o método utilizado aí pelos garimpeiros, não é? Para tentar separar o ouro dos componentes aí de tudo que tiver junto aí, onde o garimpeiro estiver extraindo o ouro. Então ele é utilizado aí na separação de mistura sólido-sólido. E qual que é a ideia? A ideia aqui que o garimpeiro faz é utilizar a água corrente para carregar os sólidos de baixa densidade, enquanto os mais densos eles vão permanecer no fundo do recipiente. Qual que seria o material bastante denso que o garimpeiro está querendo separar? O ouro, né? Se você quiser, então, para fazer a separação de ouro do barro, a mistura de ouro, barro mais areia, você consegue fazer o garimpeiro com esse prato metálico, ele fazendo esses movimentos circulares, vai fazer com que o componente, os componentes mais densos, no caso o ouro, fique no centro, enquanto que os outros componentes menos densos são levados aí pela água corrente. Dessa forma ele consegue, uma forma bem rudimentar, né? Mas é possível aí separar o ouro, obter o ouro dessa forma. É a técnica principal aí dos garimpeiros, levigação. A catação, pessoal, como o próprio nome diz, você tem que catar, não é? Ou com a mão ou com algum objeto, uma pinça, por exemplo. No caso da catação, é utilizado na separação de mistura sólido-sólido, ele vai ser aí um método manual de separação. Qual que é o exemplo clássico aí da catação? Separar, catar feijão, não é? Não sei, acho que todo mundo já catou feijão na vida. Você consegue tirar ali algumas pedrinhas, grão de milho, ou então feijão que está meio esquisito ali no meio, você consegue, catando com a mão mesmo, fazer essa remoção. Um outro exemplo aí clássico de catação é na reciclagem. Quando vem lá para poder fazer uma indústria de reciclagem, né? Vamos supor que eles vão reciclar apenas garrafa PET. Vai vir aquele tanto de plástico junto. A pessoa lá na esteira vai catar apenas as garrafas PETs. E isso pode ser aplicado a qualquer, depende do que a pessoa quiser separar, não é? Os catadores de rua aí, o que eles fazem? Eles pegam, no geral, latinhas de alumínio, né? Latinhas de alumínio tem um retorno bom para eles, assim, bom sim, né? Comparadas a outros materiais que eles podem catar, então eles têm uma certa preferência aí de catar latinha de alumínio, porque para poder vender ela no quilo depois tem um valor maior. Falando agora um pouco então sobre a peneiração ou tamização, cuidado com esses nomes aí que eles são sinônimos, tá? É bom vocês ficarem atentos a essa questão dos nomes. A peneiração ela é utilizada na separação de mistura sólido-sólido e, como o próprio nome diz, tem que se utilizar uma peneira, não é? Para poder separar os sólidos de diferentes tamanhos ou granulometrias. O exemplo clássico aí é quando se tem numa obra os pedreiros separando o cascalho da areia. Vocês podem perceber aqui na imagem que a areia mais fininha, ela passa pela peneira, que é isso que ele quer, né, para poder fazer a sua argamassa, preparar lá o concreto. E o que não é tão fino, uma areia que não é tão fina, pedregulho, brita, o que tiver tudo junto lá vai ficar retido na peneira e ele joga fora, não é? Vai ficar o produto de interesse aqui no caso seria a areia mais fina. O processo de ventilação, pessoal, que seria aí mais um método, ele é muito utilizado no campo, quando é necessário separar, por exemplo, o grão da sua casca, não é? A pessoa ela fica jogando essa mistura aí para cima e pegando na peneira de novo. O que é que acontece? O vento ele vai conseguir arrastar o que é mais leve ali, que seria o grão. Por isso é chamado de ventilação. Então aqui, olha, ele é utilizado de separação de misturas sólido-sólido,
e adotado aí quando um dos componentes apresenta baixa densidade e pode ser arrastado por uma corrente de ar, que seria, no caso, a casca do grão, né? O grão já, o vento não vai arrastar o grão, não. O grão já voltaria para a peneira. Então, fazendo esse movimento, a casca vai ser levada e o grão fica. Como eu falei com vocês, então é utilizado aí na separação das cascas dos grãos, no beneficiamento do café e de cereais. Um exemplo aí do cotidiano, não sei se vocês já torraram amendoim, né, por exemplo, que você precisa, que a casca até vai saindo assim, você consegue separar. Se você soprar, não é? Seria um exemplo de ventilação, que a casca, ela, com seu sopro, ela vai embora, enquanto que o grão ele já vai ficar ali. A extração por solventes, pessoal, ela já é utilizada aí na separação de misturas sólido-líquido ou líquido-líquido. Nesse processo, é utilizado um líquido para se extrair um dos componentes da mistura. Um exemplo clássico de extração por solvente é quando se prepara um chá, não é? Você coloca água quente lá e coloca o seu saquinho, ou então o chá, a amostra vegetal lá do chá direto na água, que a água quente ela vai conseguir extrair a água que é o solvente nesse caso, né? Ela vai conseguir extrair os componentes que ela conseguir solubilizar ali na amostra de chá. Então, a preparação de um chazinho, ela é um exemplo aí de extração por solventes. Um outro exemplo que é bem legal, que é um dos métodos aí utilizados para se determinar o teor de álcool na gasolina, é fazer a adição de água, geralmente pode colocar água e sal também, tá? A uma mistura de gasolina mais álcool. Vocês podem ver que nesse desenho, esse primeiro desenho, a gente tem aqui uma proveta de 100 ml, a escala não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, com 50 ml aqui de gasolina com álcool. Quando você adiciona aqui uma solução aquosa de sal 10%, seria o NaCl dissolvido em água na concentração de 10%, você adiciona 50 ml dessa solução na gasolina e o que é que vai acontecer? A água ela vai conseguir solubilizar o etanol que tem na gasolina. Então, fazendo essa diferença aqui dos volumes, você consegue determinar a quantidade de etanol na gasolina, comparando os volumes inicial e final. O último método que nós vamos ver aí é chamado de separação magnética, e ela é utilizada aí na separação de misturas sólido-sólido e sólido-líquido. E vai ser aplicado quando um dos componentes apresentar propriedades magnéticas. Por exemplo, se você tiver uma mistura aí de areia mais ferro, que seria o exemplo aqui dessa imagem na direita, você pode utilizar um ímã para poder atrair o ferro, não é? Porque o ferro tem propriedades magnéticas, enquanto a areia não. Então, com o ímã é possível fazer esse tipo de separação. A separação magnética ela pode ser utilizada no tratamento de água, que é bem legal, tá? No próximo slide aí a gente vai ver um vídeo mostrando aí como que nanopartículas magnéticas podem ser utilizadas aí no tratamento de água. Pessoal, eu encontrei esse vídeo aí no YouTube, aqui está o link dele, dessa escola que tem uma eletiva aí ensinando, olha que legal. E eles sintetizaram nanopartículas magnéticas de magnetita, que é o Fe3O4. Utilizaram aí um sal que é o sulfato de ferro, para ser a fonte de ferro, mas adicionaram uma base, o hidróxido de potássio. Aqui vocês podem ver que precisa utilizar uma base para poder, pelo método de precipitação, formar nanopartículas aí de magnetita. Olha lá, após 10 minutos sob agitação e aquecimento, conseguiram fazer essas nanopartículas. Nanopartículas magnéticas, não é? Olha lá, colocando um ímã, vocês podem ver que eles conseguem separar a magnetita aí do líquido, não é? Fazer a separação sólido-líquido. Olha que legal. Agora eles vão utilizar essas nanopartículas para tratar um rejeito aí de mineração pego lá do desastre de Mariana e Brumadinho. Olha lá, misturaram as nanopartículas magnéticas com o rejeito. As nanopartículas elas vão grudar aí nos rejeitos desse efluente e vão poder ser separados aí utilizando a separação magnética. Vejam que legal, após um tempo, colocando um ímãzinho aqui embaixo, conseguiram tratar esse efluente, né? Vejam
Vejam que legal. Então é isso aí, é uma aplicação muito interessante aí de como nanopartículas magnéticas podem ser utilizadas aí no tratamento de efluentes. Existem diversas pesquisas aí que falam, que mostram esse tema mesmo, né? Síntese de materiais magnéticos para poder se tratar um efluente. Beleza? Pessoal, como atividades então dessa aula, gostaria que vocês fizessem os exercícios da semana 3 do plano de estudos tutorados. Também que fizessem quantos exercícios acharem melhor da lista de exercícios 3, semana 3, que eu vou enviar para vocês. E utilizem aí diversas formas aí, de contato comigo para tirarem suas dúvidas. Para o pessoal da escola, eles podem utilizar o aplicativo Conexão Escola e o Google Classroom. E para o pessoal aí que estiver assistindo meus vídeos no YouTube, pode deixar os comentários no vídeo, que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Ou então podem acessar o meu Instagram profissional, que é Professor Magno Augusto. Me manda lá uma mensagem privada no direct, que eu também posso tirar a dúvida que vocês tiverem nessa aula. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tchau!